Fala aí, pessoal, tudo bom? Minha gente, vamos resolver essa questão de potencial elétrico, uma questão bem bacana, que foi uma questão que caiu na prova da Universidade Federal de Pernambuco, a antiga prova que foi feita, realizada pela Covest, tá bom? Então veja só, a questão diz assim: duas cargas elétricas menos Qzão e mais Qzinho são mantidas nos pontos A e B e distam 82 centímetros um do outro. Vê figura. Então observem que o primeiro momento do texto ele está falando aí de coisas que a gente poderia observar na própria imagem, não é? Então está mostrando aí que a carga Qzão, olha, está a uma distância de 82 centímetros da carga mais Qzinho. Observe que a carga Qzão é negativa e Qzinho é positivo, tá bom? Aí continua. Ao se medir o potencial elétrico no ponto C, à direita de B, e situado sobre a reta que une as cargas, encontra-se um valor nulo. Gente, isso aqui é bem importante para a resolução do problema. Por quê? Porque se ele está dizendo que num ponto C, à direita de B, como a gente está vendo na imagem, o potencial resultante foi nulo, então uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que potencial elétrico é uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. Porque alguém poderia dizer, Diego, porque tem um potencial para um lado e tem um potencial para o outro. Não, isso não existe. Se fosse o campo elétrico resultante nulo, aí tudo bem. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. E aí, então, se o campo resultante fosse nulo, é porque teria um campo para um lado e um campo para o outro, os dois com a mesma intensidade. Mas aqui o potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, ok? Então, o potencial resultante é zero. Já já vou deixar isso aqui anotado. Aí ele diz assim, se o módulo de Qzão, então o módulo é o número sem o sinal, não é assim? Se o módulo de Qzão equivale a 3 vezes o módulo de Qzinho, qual é o valor em centímetros da distância BC? Então, gente, a pergunta da questão é quanto vale essa distância de B para C, que eu vou chamar essa distância de X, nesse caso aí, para o potencial elétrico resultante ser nulo nesse ponto, tá bom? Então eu vou só dar uma organizadazinha aqui na imagem para que você possa entender todos os detalhes da resolução do problema. E aí, minha gente, agora anotados os dados, olha, anotamos aí que a carga Qzão, o módulo dela, né, vale 3 vezes o valor de Qzinho, o potencial elétrico resultante no ponto C vale zero, né? Então a questão disse que o potencial resultante aqui vale zero. E o que ele quer saber quanto é essa distância x, olha. E esse x nesse caso, né, pessoal, é a distância dessa carguinha mais Qzinho até esse ponto C. Ok? Então o que a questão quer saber é quanto vale esse x aí. Vou chamar aqui de x como eu já tinha chamado antes. Tá bom? Então, pessoal, agora chegou a hora só de você manter a tranquilidade, porque o que é que acontece? O que é que a gente sabe? A gente sabe que o potencial elétrico resultante, no caso aí do ponto C, seria a contribuição. Se eu chamasse então essa carga aqui de A, olha, vou chamar essa carga aqui de A e essa daqui de B, tá? A carga Qzinho. Então seria o potencial da carga de A mais o potencial da carga de B. Lembrando, gente, que essa soma é uma soma algébrica. Não estou dizendo que todo mundo é positivo, não. Estou dizendo só que eu estou somando. Até porque, se eu vou somar e vai dar zero, que é o que vai acontecer, né? Lembrando que o potencial em C é zero, então zero é igual a VA mais VB. Ora, se essa soma dá zero, é porque então um termo é positivo e o outro termo é negativo, né? Claro. E tem o mesmo valor. Se um, por exemplo, for 10, o outro é menos 10, que quando eu somar, dá zero. Tranquilo? E a gente sabe que isso vai acontecer porque a carga A é negativa, enquanto que a carga B é positiva. Tranquilo? Então, agora substituindo os valores, olha, ficaria zero. E como é que se calcula o potencial elétrico? No caso, é a constante eletrostática vezes a carga de A. Lembrem-se, pessoal, aqui o módulo não entra, tá certo? Aqui é o valor da carga mesmo. Potencial elétrico leva em si o valor, o sinal da carga, dividido pela distância até o ponto C, ou a distância de A até C. Deixa eu botar aqui melhor, distância de A para C. Cuidado também para não querer levar ao quadrado, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Mais K
a carga de B, né? Vou chamar de Qzinho, mas podia chamar de Qzão, não tem o menor problema. Dividido pela distância de B para C. E aí agora, pessoal, a gente pode até botar os valores. Alguém pode estar se perguntando quanto é o valor de K. Pessoal, a gente não vai precisar do valor de K, né? Porque se você, por exemplo, dividir toda a equação por K, esses K's vão simplificar. Vou deixar para fazer isso no finalzinho já, tá bom? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse termo aqui, que a gente sabe que vai estar negativo, né? E vamos passar para o outro lado da igualdade para torná-lo positivo. Então, aí quando isso acontecer, ó, vai ficar então. Lembrando que agora que eu já passei para o outro lado, então agora ele ficou positivo, né? Então, ia ficar negativo, porque aqui tem um sinal de menos, mas aí agora já vai ficar positivo. Se você quiser, poderia passar depois para não criar nenhum tipo de problema. Então vai ficar K, QA, né? Que agora já está positivo. Lembre-se, pessoal, que antes estava negativo, passei para o outro lado e ficou positivo. Distância de A até C, isso aqui vai ser igual a K QB sobre a distância de B para C. E aí agora acabou o problema. Porque o K de um lado da igualdade com o K do outro lado da igualdade eu posso simplificar. Nós sabemos, porque a questão nos informou, que a carga de A, o módulo equivale a 3 vezes Qzinho, né? Dividido pela distância de A até o ponto C. Observem, pessoal, que a distância de A até o ponto C é toda essa distância daqui para cá, ó. No caso, então, essa distância vale 82 mais x. Tranquilo? Então, a distância total vai ser igual a 82 mais x. Diegão, preciso transformar para metro? Não, porque eu quero a resposta em centímetro, tá bom, gente? Então, a questão está perguntando em centímetro, então vamos deixar em centímetros mesmo. E aí vai ser igual a Qzinho sobre a distância de B até o nosso ponto C, que é exatamente, olha, essa distância é o x, né, que a gente está calculando. Então, vou colocar aqui, ó, x. E aí, pessoal, finalizando o problema, olha, o Qzinho de um lado com o Qzinho do outro eu vou poder simplificar. Produto dos meios igual a produtos extremos, então nós vamos ficar aqui 3x é igual a x mais 82. Passando o x para o outro lado da igualdade, nós vamos ficar então com 2x igual a 82. Então x é igual a 41 centímetros. Ok, gente? Uma questão bem tranquila, mas uma questão que vale a pena aí a gente entender todos os detalhes, principalmente no que diz respeito à parte de que potencial elétrico é uma grandeza escalar e não uma grandeza vetorial, tá? Eu considero essa questão como uma questão fácil, né? Uma questão assim que não exagerou na parte algébrica e que você também espero que você considere essa questão uma questão no nível fácil, tá bom? Um beijo muito forte no cérebro de vocês, muito obrigado por tudo e até a próxima.